Bom, continuando agora a nossa aula de análise de sistemas dinâmicos, né? A gente vai passar agora para a aula 3, né? O capítulo 3 aqui da disciplina, onde a gente vai começar a falar agora de modelagem mesmo, né? De sistemas dinâmicos. Nas aulas anteriores, né? Aula 1 e aula 2, qual que era a ideia? Né? Era dar uma base conceitual inicialmente, né? De assuntos relacionados a sistemas dinâmicos, né? Sistemas lineares e tudo mais, além de toda a base matemática que a gente vai utilizar aqui para modelar esses sistemas, né? E para resolver eles, né? Para solucionar equações diferenciais e analisar esses sistemas. A partir de agora, da aula 3 para frente, a gente vai começar a aplicar todo esse ferramental conceitual, todo esse ferramental matemático para modelar e analisar o sistema dinâmico. Né? Essa aula 3 agora, né, a gente vai lidar com modelagem, né, especificamente agora de sistemas mecânicos e elétricos posteriormente. Né? Diferente da aula 2 e aula 1 anteriormente, eu estou dividindo essa aula 3 em duas partes. Né? Só questão de dividir o arquivo aqui o PDF que vai ficar lá disponível no site em duas partes distintas aí. Né? Então aqui é o conteúdo, né, dessa aula 03, né? Eu vou dar uma breve introdução, falar sobre leis para modelagem de sistemas mecânicos. Depois a gente vai falar de alguns elementos que compõem sistemas mecânicos, né? A gente vai falar então de sistemas elétricos, né? Modelagem de sistemas elétricos, elementos de modelos elétricos. E no final aqui dessa parte 1 da aula 2, né? A gente vai falar sobre a analogia, né, entre sistemas mecânicos e elétricos. Né? Então a gente vai falar um pouquinho de similaridades entre esses dois tipos de sistemas de naturezas distintas. Bom, nessa e na próxima aula, né, a gente vai tratar especificamente da modelagem de sistemas físicos. Né? Lá no início das videoaulas aqui eu comentei, né, que a gente vai ficar muito mais no universo físico. Né? Então, sistemas principalmente mecânicos, elétricos, né, fluídicos e térmicos. Né? A gente vai sair muito pouco desse universo. Né? Existem sistemas de natureza diferentes, né, de dinâmica populacional, modelos aí da dinâmica de economias, né, entre outros modelos dinâmicos. Né? A gente vai ficar mais nesses sistemas físicos que a gente está delimitando aqui no slide. Né? A gente vai analisar, né, os elementos básicos que compõem esses sistemas, né? A gente vai ver vários casos desses tipos, né? E a gente vai aplicar algumas leis, né, bem conhecidas aí de física básica, né, que a gente vai utilizar para modelar esses sistemas dinâmicos. Né? E em todos esses casos, né, sem exceção, a gente vai chegar em equações diferenciais ou sistemas de equações diferenciais que regem o comportamento desses sistemas. Né? Isso explica muito, né, por que a gente estudou na aula anterior, né, a transformada de Laplace e sua aplicação para a solução de equações diferenciais. Né? Porque todos os sistemas dinâmicos que a gente vai analisar na disciplina vão eventualmente cair em sistemas de equações diferenciais e que a gente vai tratar em muitos casos usando, né, justamente a transformada de Laplace. Então, a gente vai começar agora, né, pela modelagem, né, dos sistemas mecânicos, né, que é uma categoria de sistema dinâmico. Eu começo essa parte da aula de hoje, né, colocando duas perguntas. Né? Quais equações a gente vai utilizar para modelar, né, esses sistemas dinâmicos, esses sistemas mecânicos? E, por segundo, né, para que tipo de sistemas essas leis são ou não são válidas? Né? Então, primeira pergunta, né, que equação a gente vai utilizar para modelar esses sistemas mecânicos? Quando a gente está falando de sistema mecânico, a gente está pensando em movimento do sistema, em forças sendo aplicadas e causando esse movimento. Vocês podem resgatar aí, né, o conhecimento de vocês de disciplinas passadas, né, principalmente a área de dinâmica de sistemas mecânicos, dinâmica das máquinas, né, e vocês podem então relembrar do que vocês usavam para modelar, né, para tratar esses movimentos desses sistemas. Né. Uma das abordagens que é a mais comum e é o que a gente vai utilizar aqui na disciplina é a abordagem
via equações do movimento de Newton, né? Então, primeira, segunda e terceira lei de Newton para analisar esses movimentos, né? E é justamente o que a gente vai utilizar aqui. Então, beleza, né? Dado que a gente vai utilizar essas leis, né, físicas aqui para modelar esses sistemas, para que tipo de sistemas essas leis são ou não são válidas, né? É importante saber isso porque essas leis não são válidas para qualquer tipo de sistema, né? A gente tem um rol de aplicações delas, né? Eu vou passar o slide aqui para a gente discutir a respeito disso, mas vocês podem pensar a respeito, né? Então, primeiramente, né, os sistemas mecânicos que a gente vai analisar aqui, a gente vai analisar via equações de Newton, via leis do movimento de Newton. Lá da dinâmica, né, a gente vê isso, né, mas essas leis, né, e toda a mecânica newtoniana que a gente vai utilizar aqui são válidas apenas para algumas condições restritas de sistemas mecânicos, né, para estar se modelando, né. Então, para que casos essa mecânica newtoniana não é válida, né? Primeiro, né, sistemas em escala microscópica, né? Então, quando a gente passa um sistema para uma escala muito pequena, existem forças, né? Existem leis diferentes que regem sistemas aí, dependendo da escala que você está lidando, né? Então, quando você lida aí com nanotecnologia, né, entre outras tecnologias recentes, existem leis, né, existem forças que aparecem que normalmente a gente não vai estar levando em conta em escala macroscópica, né? Então, para isso, né, existem aí mecânica quântica, entre outras teorias que ajudam você a lidar com isso, né? Outro caso onde, né, as nossas leis de Newton não são válidas, né, diretamente são em sistemas, né, com velocidades muito altas, né, principalmente sistemas com velocidades próximas à velocidade da luz, né. Para isso, né, tem uma outra ferramenta também aí de física moderna, que é a mecânica relativística, né. Então aqui embaixo eu coloquei foto de duas personalidades da ciência, né, da física, que podem te ajudar nessas duas questões. Para um curso de engenharia mecânica, ao menos, né, a gente não está muito interessado, né, salvo algumas aplicações mais avançadas, né, em escala microscópica e também em velocidades próximas à da luz, né. Então, na maioria das aplicações de engenharia mecânica, a gente está pensando em sistemas com escala macroscópica, né, e em velocidades relativamente pequenas em relação à velocidade da luz, né. Então a gente não precisa se preocupar, né, com as leis da mecânica quântica, a gente não precisa se preocupar com mecânica relativística, né, pelo menos na maioria dos casos. Então, para a nossa modelagem de sistemas mecânicos, a gente vai ficar simplesmente, né, nas leis de Newton, né, entre outras leis que você pode utilizar para sistemas mais simples aqui de mecânica. Dito isso, então, quais são as leis de Newton? Né? Só para revisar isso, né, com certeza vocês já viram essas leis, né, em cursos de dinâmica e mecânica básica aí. A primeira lei, né, também chamada às vezes de lei zero aí da mecânica, ela diz, né, que um corpo, né, em repouso ou com movimento uniforme linear, ele vai tender a permanecer nesse estado, né, em repouso ou movimento uniforme, se nenhuma perturbação externa for aplicada nesse corpo, né. Pegando alguns exemplos simples, né, se você tiver uma partícula, né, imagina uma bolinha parada numa superfície, né, ou seja, com velocidade nula, essa bolinha, essa partícula vai permanecer parada desse jeito enquanto você não fizer nenhuma perturbação, não aplicar nenhuma força externa. Mesma coisa se essa bolinha tiver com velocidade constante na superfície perfeitamente lisa, né? Enquanto você não colocar uma força externa, uma perturbação nesse sistema, ele não vai modificar seu estado, né? Então a primeira lei é uma coisa bem simples, né? Enquanto você não perturba um sistema, ele não modifica seu estado, basicamente isso. Segundo a lei de Newton, né, normalmente o que a gente pensa quando a gente fala de lei de Newton, né, ela está dizendo para a gente que a força resultante, né, a somatória de forças sobre um corpo vai ser igual à derivada do momento linear desse corpo, né? Então, somatório de forças externas é derivada do momento linear, massa vezes velocidade no tempo, né? Nota que eu estou colocando uma notação vetorial aqui, né, porque a gente está pensando em vetores de força, vetores de velocidade.
Na maioria dos problemas de mecânica que a gente vai lidar aqui, a gente pode considerar massa constante, né? Logo, essa massa aqui, esse termo de massa do corpo, pode sair da derivada, né? E a gente vai ter, né, a segunda lei de Newton na sua forma mais clássica, né? Somatório de forças, massa vezes aceleração. Aqui a gente tem a equação na forma vetorial, mas você pode lidar, né, com cada eixo ortogonal de forma separada, né? Então, somatório de forças em x, y e z igual massa vezes aceleração em x, y e z separadamente, né? Então, normalmente a gente vai aplicar a segunda lei de Newton na sua forma escalar, né? Porque, de modo geral, é mais simples, né? E também porque a maioria dos movimentos que a gente vai estar lidando aqui não vão ser movimentos muito complexos, né? A gente não vai precisar da lei na sua forma vetorial, embora você possa também aplicar ela. O que essa lei diz pra gente, né? Traduzindo em uma linguagem mais acessível aqui pra gente? A segunda lei de Newton diz basicamente que a força resultante externa que você está aplicando é proporcional à aceleração que aquele corpo, que aquela partícula vai ter, ou que aquele sistema de partículas vai ter, né? Então, se você aplica uma força F, esse corpo ele vai ter uma aceleração proporcional a essa força externa que você está aplicando, né? Então, a segunda lei está dizendo basicamente isso. Qual que é a implicação disso? Se a resultante das forças for positiva, então a aceleração também deve ser positiva, né? É o que a gente está vendo na segunda lei. Então a aceleração segue o sentido da força resultante que você está aplicando no seu sistema, né? Logo, essa lei está relacionando diretamente força com aceleração, né? Força externa, aceleração, movimento do sistema. Outra implicação importante da segunda lei de Newton, né, é uma interpretação de massa, né? Se você pegar a definição mais química de massa, você vai estar pensando em quantidade de matéria, né? Na interpretação mais física, mais mecânica da massa, o que é a massa? Massa é um grau de dificuldade de se aplicar a aceleração do sistema, né? Quanto maior a massa do seu sistema, mais força você tem que aplicar para ele se acelerar, né? Então é uma definição bem interessante aí de massa, né, relacionada à inércia do corpo que você tem, né? Dificuldade de se acelerar um sistema. Então essa é a segunda lei. E finalmente a terceira lei de Newton é o que a gente chama de lei de ação-reação, né? Para cada força ativa existe uma força de reação de mesma magnitude e direção em sentido contrário, né? Então, quando você aplica uma força F2.1 num corpo, esse corpo vai reagir com uma força menos F1.2 em você, né? Eu gosto de colocar esse exemplo bem claro disso, né? De um boxeador, né, socando o seu oponente, né? Então, o boxeador está fornecendo uma força F1.2, né? Força do boxeador 1 no boxeador 2, e quando, né, ele está fazendo isso, o rosto, no caso do boxeador, ele responde com uma força F2.1 com mesma direção, sentido contrário e mesmo módulo, né? Então é isso que acontece na lei de ação e reação de Newton, né? Essa lei de ação e reação a gente não vai aplicar às vezes de forma explícita, mas é algo que a gente vai estar sempre tendo que levar em conta quando estiver modelando o sistema ou quando estiver fazendo DCL dos nossos sistemas dinâmicos, né? Então, essas três leis de Newton a gente vai sempre aplicar para modelar sistema mecânico, para modelar movimento aí de sistemas. Para a nossa disciplina aqui, especificamente, sempre que a gente pensar em aplicação de lei física, na verdade a gente vai estar pensando muito em segunda lei de Newton, no caso de sistemas mecânicos. Então aqui é só a forma que a gente vai usar para representar essa lei, né, na maioria dos casos. Como eu falei, nos nossos casos aqui a gente vai estar usando a lei na sua forma escalar, né? Então a gente pode pensar na segunda lei de Newton como somatório de forças igual massa vezes aceleração, né? Então, lembrando, né, o termo da esquerda aqui é somatório de forças externas em Newton. M é a massa do corpo ou da partícula que você está analisando no movimento, em quilogramas. E x2 pontos aqui é a aceleração do seu sistema, né, na direção onde está sendo aplicada a força aqui no caso, né?
em metros por segundo quadrado. Então aqui é só um exemplo de aplicação disso, né? Um bloquinho de massa M, tem uma força externa somatória de F aqui, que provoca essa aceleração, né? O sentido da força, né, também dá o sentido da aceleração que você está colocando, né? Se a força resultante é positiva, a aceleração vai ser positiva. Se é negativa, a aceleração vai ser negativa também. Então, a lei básica, né, da segunda lei de Newton aí, né? Essa segunda lei, como eu já havia dito, né, nos leva a convencionar que o sentido positivo do deslocamento também é o mesmo sentido do sentido positivo da força. Você até pode definir o sentido positivo do deslocamento diferente do da força, mas isso é um pouquinho inconveniente porque você vai ter que pensar em corrigir esses sinais. Então, nos nossos casos aqui, de modo geral, a gente vai estar considerando sentido de força e sentido de deslocamento positivos no mesmo sentido. Então, eu coloco uma pergunta aqui também, só para a gente pensar no tipo de sistema que a gente vai estar modelando, né? Sobre a segunda lei de Newton, né, que a gente apresentou anteriormente, para que tipo de sistema ela vai ser válida? Né? Para que tipo de sistema a gente vai aplicar essa segunda lei de Newton? A gente vai utilizar isso principalmente em dois casos típicos, né, de aplicação dessa segunda lei, né? Primeiro caso é em sistemas de partículas, né? Então, a gente vai ter sistemas aí compostos por várias partículas de massa, né? Além de outros elementos mecânicos. Essas partículas, né, lembrando a definição delas, né, elas não possuem dimensões significativas para o nosso problema, né? Então, isso aqui é um caso que a gente vai aplicar bastante na segunda lei de Newton, né, sistemas de partículas. Um exemplo aqui seria um pêndulo duplo, né? Então, tem um pêndulozinho aqui com duas massas, né, e elas são levadas aqui a oscilar. Outro exemplo, né, de sistema mecânico que a gente pode utilizar, segundo a lei de Newton, né, é em sistemas de corpos rígidos, né? Corpos rígidos em relação a partículas, né, qual que é a diferença? Corpo rígido a gente tem dimensões significativas, né? Então a gente tem momento de inércia de massa nesses corpos. Mas, né, a palavra rígido diz pra gente que esses corpos não se deformam, né? Um exemplo aqui que eu coloquei, né, é um sistema biela-manivela, né, onde você está considerando que que a biela, que a manivela no seu sistema não se deformam, né? Então, por mais que você aplique força nessas barras aqui do sistema, elas não vão mudar de comprimento, não vão mudar de volume nem nada, né? Então, no biela-manivela é comum se aplicar essa simplificação de corpo rígido que a gente está denotando aqui. Além da segunda lei de Newton para a translação que a gente analisou anteriormente, né, em alguns casos, quando a gente tiver movimento de rotação, movimento angular, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton de uma forma um pouquinho modificada, né, que é chamado também de lei de Euler ou simplesmente de segunda lei de Newton para movimento rotativo ou movimento angular. Quando esse sistema mecânico tiver um movimento rotativo, né, ao invés de apenas translação, né, a gente vai poder utilizar essa equação relacionando o somatório de momentos externos com a aceleração angular aqui, né? Então, lei de Euler, no formato mais simples, né, é somatório dos momentos externos em relação ao CG do seu corpo, é igual a momento de inércia de massa, tá? Não confundir momento de inércia de massa com momento de inércia diário, né? A gente vai utilizar isso mais para frente, mas isso aí é uma recomendação que vem lá da dinâmica das máquinas, né? E aqui a gente tem a aceleração angular do corpo, né? Pode ser num corpo rígido, por exemplo, e θ 2 pontos é a sua aceleração angular em radianes por segundo quadrado. Momento de inércia normalmente é dado em quilograma vezes metro quadrado, e momento normalmente vai ser dado em newton vezes metro. Essa segunda lei aqui para movimento rotativo, se você analisar bem, ela tem uma forma exatamente igual da segunda lei de Newton para translação, né? No lado esquerdo da equação a gente tem algum esforço externo, né? Aqui a gente tem momento, antes a gente tinha força. No lado direito a gente tem um termo de inércia, no caso aqui é momento de inércia de massa. Na segunda lei de Newton para translação era massa, simplesmente. E a gente tem esse termo de inércia multiplicado por um termo de aceleração, que aqui é a aceleração angular e antes a gente tinha a aceleração
escalar simples, né? Então, essa segunda lei de Newton, né, embora a gente esteja expressando de uma forma um pouquinho diferente, ela é muito análoga ao caso anterior. Assim como eu falei da definição de massa na ótica da segunda lei de Newton anteriormente, aqui a gente pode pensar também no momento de inércia de massa, né? Qual que é a interpretação dele, né? O momento de inércia de massa diz para a gente quão difícil é aplicar aceleração angular no seu sistema. Quanto maior o momento de inércia de massa, mais difícil é acelerar angularmente isso, né? Se você está pensando, por exemplo, num rotor, quanto maior o momento de inércia dele, mais torque você tem que aplicar para fazer acelerar esse giro, né? Então, é essa interpretação aqui via a segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton é uma lei física, mas ela ajuda a gente a interpretar alguns parâmetros dos nossos sistemas. Então, aqui é um exemplo, né, com as leis básicas que a gente vai utilizar, né, para modelar sistema mecânico, né, com exceção aqui da primeira lei de Newton e da terceira lei, que vão ser leis que vão estar meio incutidas, né, na nossa modelagem. Então, quando a gente tiver movimento de translação, a gente vai utilizar a segunda lei nesse formato aqui, somatório de forças, massa vezes aceleração. Aqui uma observação, né? Quando a gente tiver corpos rígidos, essa equação aqui vai ser sempre aplicada no CG do corpo, né? Então, somatório de forças no CG, massa vezes aceleração. Não. Tem uma observação aqui, né, que quando a gente estiver aplicando a segunda lei de Newton no caso de corpos rígidos, a gente vai aplicar essa equação considerando, né, o somatório de forças no corpo, mas considerando aqui a aceleração do CG do corpo, né? Então, só lembrando uma coisa que a gente viu lá atrás em dinâmica de novo, né? E quando a gente tiver movimento angular, a gente pode utilizar a lei de Euler, né, ou a segunda lei de Newton para movimento angular, que é o somatório de momentos em relação ao CG, momento de inércia de massa vezes a aceleração angular. Aqui só uma outra observação que não está posta aqui, mas que talvez seja relevante, é que essa equação aqui tem esse formato simples, nesse caso onde a gente está fazendo somatório de momentos em relação ao CG. Se você fizer o somatório de momentos em relação a algum outro ponto, é importante lembrar que essa equação pode complicar um pouquinho, tá? Então, voltem lá no seu livro texto de dinâmica das máquinas e deem uma olhada nisso, né? Isso aqui é uma questão importante, mas em geral a gente vai estar aplicando esse somatório em relação ao CG, então essa equação fica bastante simples. Existem outros casos também onde a equação fica simplificada, né? Mas a gente pode ir discutindo isso conforme a disciplina vai andando também.